movimenta, que hoje a gente fez diferente um pouquinho. Eles que me chamariam no normal, mas hoje eu estou chamando eles para participar da live aqui, esperando o Daniel entrar. Tudo bem, Ô, Daniel? boa noite a todos, boa noite a todas. E aí, obrigado, Ayane, por aceitar o convite, por aceitar essa missão de abrir a live, né? Porque Tudo eu estou com um problema técnico aqui que eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo gravar. Ontem a gente fez uma entrevista e acabou que a gente não conseguiu gravar. Então, as entrevistas de hoje, e provavelmente a de amanhã também, eu vou pedir que a pessoa me chame, e aí eu faço, aí vocês gravam, depois eu resgato e coloco na nossa página, entendeu? Então, assim, muito obrigado em primeiro lugar por você aceitar, né, o convite da gente fazer essa entrevista, né? O Movimento Petrópolis acha esse momento muito importante para a nossa cidade, né? Que é trazer o máximo de candidatos aí progressistas para poderem estar colocando a sua candidatura, né, as suas propostas para a nossa cidade, para a gente mostrar para a população de Petrópolis que a gente tem alternativa, né? A gente tem vários candidatos aí que podem estar nos representando de uma forma bem bacana aí na Câmara de Vereadores na nossa cidade, né? Então, muito obrigado pelo convite e eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Ayane? Como é que você se colocou nessa posição? A candidata mais nova da nossa cidade, né? Obrigada, Daniel, primeiro, por ter feito esse convite, né? Apesar de eu ter te chamado para a live, mas muito obrigada pelo convite. É sempre importante esse diálogo. Eu acho que nós, enquanto progressistas, precisamos estar um do lado do outro. E aí, quem é a Yane, né? A Yane, gente, que sou eu, a Yane Souza, candidata mais jovem dessa eleição, né? E se duvidar da história de Petrópolis, porque a gente sabe a dificuldade das mulheres de se colocar nos espaços de poder. Eu fui presidente do meu Grêmio, do Johan Noel, onde eu comecei minha militância com 13, 14 anos de idade, onde a gente começa a ver as dificuldades da escola, as dificuldades mínimas, né, que é não ter bebedouro, não ter papel higiênico, né, e aí eu fui presidente da AP, né, em 2017, que eu fui eleita, até 2019, então eu vivi todo o governo que até hoje está aqui, que foi de precarizar a educação pública, né, muita luta para nós estudantes, e hoje em dia sou tesoureira da União das Estadual dos Estudantes Secundaristas, né, onde continuo no movimento estudantil, onde me formei e acho que é a maior escola política que qualquer pessoa na vida e que todo estudante merece entrar, né? Então eu sou um pouco disso, né? Um pouco de mulher, jovem, menina para muitas pessoas, mas eu tenho uns poucos 5 anos de militância, né, Daniel? E aí é um pouco disso que sou eu nessa vida, né? Hoje em dia, faltam 3 dias para nossa eleição. Ansiosa. Muito bom, muito legal. E assim, só uma curiosidade, eu fui da UEE também, mas só que eu fazia parte, eu era do diretório aqui da região serrana, né? Então, fui Aham. presidente do DCE aqui de Petrópolis, da universidade, depois eu fui para a UEE também. Então, assim, muito legal. Quando eu vi lá a tesoureira da UEE, eu achei, fiquei, pô, legal, massa, muito bom. E A assim, UE é uma cidade irmã, né? Porque aí tem o isso, ES, que é secundária, e tem o EC universitária. Nossa irmã. exatamente. Muito bom, muito legal, fiquei bem feliz. E aí, como é que está sendo essa campanha? O que você está achando? O que você está trazendo aí de proposta, né? Até essa questão aí que eu acho que é fundamental, que você já tocou, né? Uma candidatura com a militância feminista, né? Ou seja, não é só ser mulher, né? Mas ser feminista, né? Que isso tem uma grande diferença. E como é que você vê aí, quais são as propostas que você está trazendo aí nesse campo aí para a disputa aí dessa eleição e para uma Câmara de Vereadores que é extremamente machista, né? Que a gente tem uma mulher lá só, 15 vereadores, uma mulher, né? Como é que você vê isso e como é que está a sua campanha nesse sentido? Então, Dani, a minha campanha ela tem 3 eixos, que eu acho que são os eixos mínimos, que é o movimento estudantil, os estudantes, educação, a juventude e as mulheres, né? E aí, sobre a questão das mulheres, a gente tem muita coisa, né? Muita coisa para ser debatida, para ser levantada. E uma delas, que a gente acha que a proposta mínima que tem que ter, é a gente conseguir que os nossos jovens, nossos estudantes estudem o mínimo da Lei Maria da Penha nas escolas, né? Porque muita gente hoje não sabe como denunciar, quais os tipos de violência, a maior parte, na verdade, só reconhece violência enquanto violência física, né, ou sexual, e a gente sabe que assédio, e aí eu vou dizer enquanto militante do movimento estudantil, que passou em quase todas as escolas de Petrópolis,
toda escola tem um caso de assédio, e isso precisa ser tratado enquanto poder público, precisa ter uma orientação para as escolas da Secretaria de Educação, para que as diretoras e diretores saibam lidar com isso, porque assédio é crime, e a maior parte dos casos que a gente sabe não são denunciados, são abafados, né? Isso muito acontece. Então, ensinar a Lei Maria da Penha enquanto, não enquanto disciplina, mas enquanto dentro de alguma disciplina, e capacitar os nossos profissionais, né? E aí pode ser da língua portuguesa, pode ser das áreas de ciências, ciências sociais, aí no caso mais ensino médio, né? Mas que a gente história, que a gente consiga debater com nossos estudantes e consiga ensinar a eles os tipos de violência que tem, porque não é só a física sexual, que é o que mais casos que tem hoje em dia, mas é a violência patrimonial, a violência moral, a violência, né, psicológica, e que a gente não consegue lidar com isso hoje em dia. A maior parte dos casos, que ainda são poucos que são denunciados, são violências físicas e violências sexuais, e também são poucos ainda, né? Então, isso é uma das nossas propostas para que a gente consiga, desde cedo, conscientizar a nossa juventude os nossos estudantes para que a gente consiga denunciar em casos que aconteçam, né? Orientar as escolas de como lidar em situações de assédio dentro da própria escola ou até fora, né? Porque eu acho que a escola tem que ser um aparato público para conseguir diminuir as desigualdades e violências com o povo mais pobre, que é a nossa uma parte da população. E enquanto ser feminista ou ser mulher, existe uma dicotomia muito grande que eu acho o debate muito assim. Eu vejo mulheres que são feministas, mas não se dizem feministas por conta de uma pessoa, um grupo dentro do feminismo que é mais radical ou menos radical, etc. E a gente precisa entender que o feminismo ele é uma questão social enquanto qualquer outra na sociedade. Por exemplo, a gente está em eleições. Existem mulheres e mulheres, e várias mulheres dentro das eleições, e elas não são iguais, existem ideologias diferentes, e dentro do feminismo é a mesma coisa. Eu, por exemplo, sou feminista emancipacionista, que é a corrente que a UBM segue, etc., que a gente debate a luta das mulheres, a luta feminista, enquanto três eixos, né? Que é a classe, que no caso é a nossa classe trabalhadora, que eu tô, provavelmente você, Daniel, também tá. O gênero, né, que são as mulheres, e a raça, porque a maior parte da nossa população é negra. Então, quem vive mais o machismo estruturado na nossa sociedade são mulheres negras, né? E aí a gente precisa debater o feminismo enquanto um movimento social que existe várias vertentes. Tem pessoas que acham mais importante a gente sair sem camisa e que é o direito delas saírem sem camisa. Mas para mim o nosso maior problema hoje é a mulher não ter onde colocar a criança na creche, né? O nosso maior problema hoje é a mulher viver violência, para mim e para o meu movimento. Existem outros problemas mais importantes e mais estruturais, né? E aí é um pouco disso, Dani, sobre ser feminista e as nossas propostas para esse eixo. Legal. Então, você falou do primeiro eixo, que é educação, né? E quais são os outros dois eixos, né? Um deles, pelo que eu vejo aqui, passa pela cultura também, né? Sim, a gente tem algumas propostas para a cultura, porque a gente acredita que o tripé da sociedade ela é educação, saúde, cultura e mobilidade para que você consiga ir nesses três, né? Porque a mobilidade ela é muito importante, ainda mais uma cidade de 300 mil habitantes. Então, a cultura, a gente tem uma proposta que é a gente descentralizar a cultura, né? Porque a gente entende que a gente tem hoje o Centro Raul de Leone e a gente tem alguns aparatos dentro da cidade, né, do centro, que são utilizados, mas a gente tem outros que poderiam ser utilizados e não são utilizados, como o Céu da Posse, como até o Parque de Exposição que só é utilizado naquela época do ano, que tem aquelas apresentações que, pelo que me disseram, que antigamente a maior parte era grátis, hoje em dia é só um, no Dia do Trabalhador, que a maior parte da nossa população vai porque a passagem era mais barata. Era, porque não é mais. Utilizar esses aparatos públicos para a gente incentivar a cultura local, né? Foi muito debatido em algumas das minhas perguntas aqui no Insta sobre a volta do solstício, porque a gente da juventude vai muito, né? Ia muito no solstício. E a gente entende que não só o solstício, mas qualquer outra atividade pública, né? Assim como era o solstício, tem que ter incentivo da prefeitura para seja menos burocrático, né? Porque a gente sabe que
Um dos problemas que era o solstício era pedir um lugar, aí o lugar pedia a vara de um, mas se tu não tivesse a vara de outro, não conseguia deslocar ele. E tinha uma dificuldade burocrática, mas que não só o solstício, mas outras atividades culturais que sejam periféricas, que sejam da própria população, consigam é, é, acontecer na nossa cidade. Então, uma proposta, que é até uma das propostas que está no nosso panfleto e que algumas pessoas acham polêmica, mas eu acho pouco polêmica, é a questão da gente fechar a Praça da Liberdade nas sextas-feiras para atividades culturais. Aí, galera, gente, mas como que a gente vai fechar a praça? Fechamento foi uma palavra que a gente achou assim, mas não é a ideia de fechar. É a ideia do quê? Da gente, primeiro, reestruturar aquele palquinho, né, que está caindo aos pedaços, e que ali é um espaço muito bom, que a tribo de Gonzaga já fez a apresentação, a Gotham Crew, que são muitos amigas minhas, que eu sempre fui nas manifestações ali, né, apresentações, reestruturar aquele palquinho e colocar uma iluminação decente, porque a gente sabe que nas sextas-feiras à noite, né, aquilo ali fica bem breu, e também ajuda com a questão da segurança da nossa juventude. Então, a ideia de fechar é o quê? Primeiro, a gente arrumar ali o palco, arrumar o coreto e que seja garantida para a juventude que eles possam fazer atividades culturais ali. Então, talvez a prefeitura disponibilizar equipamento, um equipamento mínimo, né? Não é aqueles equipamentos que a gente vê hoje em dia nas festas, mas um som para a juventude poder se apresentar, fazer a roda de rima, como a galera já faz sem som no coreto, né? E que a ideia de fechar é o quê? Você colocar, basear uma polícia ali, né, uma PM, para você garantir a segurança e garantir que esses direitos que a gente colocou aqui de se apresentar, escutar música até 10 horas da noite, que é o horário da lei de silêncio, seja garantido para a juventude que hoje não é. A gente pensou nisso muito por conta da 13 de maio, né? Existe um debate hoje, eu faço parte do Conselho de Juventude, sobre a questão da 13 de maio, porque a gente não tem um local onde a juventude pode ficar. A maior parte dos locais onde a juventude ficava foram censurados, né? A polícia ia lá, colocava todo mundo para fora, jogava spray de pimenta, etc. Como foi o caso da Praça da Liberdade, como foi o caso, né, do próprio estação, onde a galera ficava ali na Rua da Feira, antigamente, bem antigamente. Então, a nossa ideia é que a gente tire a juventude, né? Não tire, mas a gente não ocupe tanto a 13, porque é um espaço onde a juventude fica em perigo, porque muita parte da juventude fica no meio da rua, né? Que a gente tire a galera dali e garanta um local onde vai ter segurança, vai ter espaço para cultura, vai ter espaço para consumir, quem é maior de idade, a bebida alcoólica que quiser e etc., né? Moderadamente, obviamente, e a gente desafogue um pouco a 13 de maio para conseguir passar carro, conseguir passar as condições ali. Isso é uma das nossas propostas, né? E tem algumas outras, né? O nosso plano tem 9 páginas, se eu não me engano, sobre todos os eixos, né? Mas é um pouco disso, Dani. Beleza. E a questão, outra questão que você falou do eixo aí foi a questão da saúde, né? O que vocês trazem aí como um dos pontos principais aí para isso? Então, a saúde, ela, ainda mais nesse ano, ela é o que mais está sendo debatido, né? Eu acho que primeiro a defesa do SUS, né? E aí, nós, enquanto legislativos, é muito mais em questão de fiscalizar e colocar pressão pública do que efetivamente fazer leis, né? Porque a gente entende que o SUS hoje ele está sucateado e não é à toa. A gente viu a greve dos profissionais da saúde em 2018, se eu não me engano, se foi ano passado, foi alguma coisa assim. E a gente entende que, primeiro, em questão executiva, né? Porque eu tenho uma candidata a prefeita, aí a gente coloca pressão nela também. E a gente defende as mesmas coisas que ela. Mas em questão executiva a gente garantir, né, que os postos de saúde que são mais perto da nossa população, os postinhos, né, que a gente chama, eles tenham médicos, tenham condições de atender a nossa população para que, primeiro, a gente tenha o poder público mais perto da sociedade, sabendo os problemas da nossa sociedade, e segundo, que a gente consiga fazer concurso público para os nossos profissionais de saúde, porque uma grande parte está vivendo como RPA. Isso é a mesma coisa na saúde como na educação. Isso precariza o trabalho, né? Porque tira alguns direitos. Então, o RPA ele tem um contrato, se eu não me engano, de 3, alguns de 6 meses. Então,
A gente entende que o concurso público é garantir a continuidade da carreira dos profissionais de saúde. E aí a gente tem uma proposta que eu acho muito importante, foi debatida na juventude, foi debatida na juventude, que é a questão da gente disponibilizar pelo SUS, pelo poder público, absorvente nas escolas, né? E aí do ensino fundamental 1 até o ensino médio, né? Que é onde a gente tem a nossa juventude aqui, a gente tem ensino médio público municipal, que é o liceu. Porque a gente entende que isso é questão de garantia, né? De que as nossas meninas não vão começar a tomar muito hormônio, né? Como anticoncepcional para controlar. E a gente acha que é uma questão biológica que a gente não controla. Isso acontece. Eu misturei com 10 anos, né? E se a gente tivesse um investimento público para garantir que os nossos meninos, né, tenham acesso a isso, no caso do absorvente nas escolas, pelo menos, no mínimo, e a gente não está falando de distribuição em massa, a gente está falando que a escola, se a menina misturar ali, vai ter a garantia que vai ter um absorvente, seria muito bom para que a gente possa melhorar essa questão de acesso também a esses meios, né? Muita gente coloca papel. Já coloquei muito na minha vida. E é um pouco disso sobre saúde, ô Dani. Legal. Eu acho Você que... tem, oi, você tem outra coisa que você coloca muito aí sobre a questão do trabalho e o jovem nesse mercado, né? Como é que você olha isso? Como é que você está trazendo isso na sua candidatura e na sua discussão aí, tanto da juventude quanto dentro do PCdoB? Então, Dani, a nossa proposta, né, mais efetiva é o quê? A gente fiscalizar primeiramente as empresas que já existem na nossa cidade que não cumprem a lei do jovem aprendiz, né? E aí tem um cadastro, a gente tem uma proposta que facilitar enquanto o poder público, né, legislativo, e talvez tenha um cadastro, né, a gente não formulou direito ainda exatamente como que vai ser, mas é facilitar que as pessoas que mais precisam de emprego consigam emprego. Então, fazer essa ponte entre o cadastro público das pessoas que mais precisam e as empresas que estão ofertando, porque a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para ficar indo na cidade toda semana para procurar emprego, né? Então, o poder público ele também pode ajudar nessa questão. E fiscalizar as vagas do jovem aprendiz é muito importante, né? Porque a gente tem muita empresa em Petrópolis, não esquecendo as empresas que fecharam durante a pandemia, né? Que foram 6 mil postos de trabalho. A gente sabe que se o desemprego na nossa cidade está 15%, na juventude está 30%, né? O assunto é trabalho, para responder o Jonas. E a gente sabe que o desemprego na juventude é muito grande. E tem muita gente que pede, assim, 5 anos de experiência para uma pessoa que acabou de entrar, né? Então, a gente pode fazer esse cadastro enquanto as escolas que existem aqui, enquanto as associações de moradores, né? Fazer um grande cadastro público para saber quem mais necessita, e como que a gente consegue dar emprego para a nossa juventude. E aí a gente também tem um incentivo maior para estágios em repartições públicas, né? Isso também ajuda a galera que faz ensino integral, ajuda a galera do ensino superior a conseguir mais emprego, né, nessa questão pública de estágio garantindo todos os direitos da lei do estágio, né, para cumprir uma lei nacional. Então, um pouco disso, né, que a gente pensa para a questão do trabalho, porque a gente sabe que a nossa juventude aqui estão com uma dificuldade muito grande de conseguir trabalho, e aí a gente tem 3 condições. Uma é conseguir trabalho, quem consegue, que é pouca gente. Entrar no ensino médio, a gente teve uma bolsa do ProUni. A gente sabe que a nossa cidade tem 3 universidades públicas, né? Que é o Cefet, a UERJ, a UF, a FATERJ, né? E o CEDERJ, mas que a gente teve, por exemplo, uma universidade que é a UCP, que a gente não pode negar, abrindo uma vaga de ProUni nesse ano, né? No início do ano. E aí, quem é pobre, quem não tem condição de descer para o Rio, não tem condição de fazer faculdade em outro lugar e vai procurar emprego. Então, a gente também acha que tem que ter um incentivo à nossa juventude estudar aqui em Petrópolis, desenvolver Petrópolis, né? Que a gente tenha mais vagas se eu não me engano, é uma aliança não, parceria da prefeitura com a UCP, que hoje dá 200 vagas, 200 ou 100 vagas. A nossa ideia é triplicar ou duplicar essas vagas, né, que a prefeitura garanta, para que os estudantes continuem estudando em Petrópolis, desenvolver Petrópolis e depois entrar no mercado de trabalho aqui. Muito bom.
Você falou aí, en passant, aí sobre a questão da mobilidade, né, que acaba transpassando aí, transversal aos três eixos de vocês, né? E aí vocês falam um pouco sobre a tarifa social. Como é que é essa ideia, como é que funciona isso? Eu acho que a tarifa social, a gente. Isso é muito da campanha do Dani, que é a cabeça da nossa chapa, mas que todo mundo abraça, porque é o programa dos comuns, então todo mundo defende o mesmo programa. A tarifa social, ela debate que a gente primeiro precisa fazer que a nossa população volte a usar o ônibus, né? Isso em questão ambiental, isso em questão de gerar emprego, isso em questão de trânsito da nossa cidade, né? Enquanto mais ônibus a gente tiver, menos pessoas em carro particular, privado, né? Então, essa questão. E segundo, é diminuir a passagem para quem é classe pobre, né? Pelo que eu entendo. Quem é mais pobre pague menos pela passagem, porque a gente tem uma das passagens mais caras do Brasil, se eu não me engano, né? Não só do Rio de Janeiro, do Brasil. 4,40 absurdo. E a gente também tem a proposta de revisar o contrato com essas empresas, porque de 10 em 10 anos, se eu não me engano, a gente abre licitação, são as mesmas empresas, e aí elas falam no contrato que vão melhorar, sei lá, quanto a qualidade do ônibus, vai melhorar, sei lá, quantas rotas, e a gente não vê essa melhora, a gente não tem um legislativo para fiscalizar, a gente não tem o poder público fiscalizando, e depois de 10 anos eles fazem a mesma licitação, porque não tem outras empresas, e todo ano eu já participei de várias reuniões do Comotran, várias, que eles apresentam uma planilha assim, enorme, que a galera que nem a maior parte da população, leiga de planilha, não consegue entender o que está ali, e não tem ninguém para revisar aquela planilha. Tem outra pessoa que é do governo, né, um outro técnico que é do governo, para revisar e ver se realmente está certo. E aí, esse governo, a gente teve uma proposta que queria aumentar para 4,40, e aí o poder público falava, não, 4,40 não, mas 4,20. E sempre foi assim, eles queriam propor 50 centavos a mais, o poder público fazia proposta de 30 centavos a mais. E aí a nossa população parou de usar o ônibus, muita gente andando a pé, e aí a gente tem a questão da iluminação pública, né, que garante a nossa segurança ou não garante, como na maior parte do tempo. Então, eu acho que ela iria funcionar um pouco assim. E não só isso, a gente também tem uma proposta, ô Dani, que é o passe livre, e aí isso é uma questão polêmica, mas que é o passe livre para os nossos estudantes no final de semana. Porque, primeiro, a gente entende que educação ela não é só dentro da escola. A educação, você tem ela no curso que você faz, né, numa peça de teatro, numa atividade cultural que vai acontecer na sexta-feira, que se Deus quiser, se a gente conseguir entrar lá e propor isso, né? Então, a educação ela é formada por vários fatores e não só dentro da escola, né? Em debates, etc. Muitas coisas que eu sei hoje foram em debates, né? Que eu fui dos movimentos sociais, etc. Que é muito importante para a formação cívico da pessoa. Então, a gente entende que a educação não se faz só dentro da escola. Então, por isso, a gente precisa garantir que a nossa população mais pobre consiga ir para esses espaços, que é ir no parque de exposição, que é ir no cinema, etc. Então, a gente tem a ideia de ter passe livre aos finais de semana para os estudantes, entendendo que o aumento da passagem não tem a ver com a gratuidade do nosso ônibus, tem a ver com o lucro que as empresas todo ano querem revisar o lucro delas, né? Ninguém fica em uma coisa, ninguém tem uma empresa se não está lucrando. A gente sabe disso. O capitalismo ele é exatamente isso. As pessoas elas precisam lucrar para que elas mantenham a, a realidade delas, né, do emprego. Então, as nossas empresas, elas lucram muito e elas não revestem isso em qualidade no salário dos nossos rodoviários e muito menos a gratuidade é a principal que faça gastar. Então, se a gente volta, para terminar o assunto de mobilidade, se a gente volta com o nosso povo a andar no ônibus, gastar com a passagem, não a pé ou Uber, né, que eu também não sou contra Uber, a gente consegue garantir o passe livre e a gente consegue que a nossa cidade seja um pouco menos afogada de carro, né? E ter uma qualidade melhor no nosso transporte. Muito legal. E assim, uma outra coisa, eu vou tocar mais um assunto para a gente já ir caminhando para o final, mas assim, é que é muito legal, que eu acho que toca muito a juventude também, que é a questão da natureza, né? Ou seja, o meio ambiente,
Petrópolis é uma cidade privilegiada, né? Temos cachoeiras, trilhas, a gente tem de tudo. Como é que vocês pensam isso? Como é que está essa discussão dentro desse assunto? Então, Dani, a gente entende o meio ambiente enquanto a nossa cidade. As maiores queimadas que tem são de feitos de pessoas, né? Não são feitos, né, naturais, são feitos de pessoas. E a gente entende que a educação do meio ambiental, a educação sustentável, ela tem que ser feita primeiramente na escola, né? Eu acho que vai ficar até meio repetitivo eu falar que a educação é a base de tudo, mas a educação ela realmente é a base de tudo. Ela é onde o poder público consegue estar com a criança, né, com o adolescente, desde os 3, 4 anos de idade, a ideia é que seja menos, mas desde bem pequeno, e incentivar ele a sociabilidade. A nossa ideia é que isso seja ensinado desde criança, porque a gente tem uma capacidade muito grande de verdade, com que essas crianças espalhem esse tipo de informação. A realidade é que a gente não tem hoje isso, né? A gente tem uma escola que tem aquelas 5 lixeiras, mas que no final eles recolhem e colocam tudo no mesmo lugar. Não tem coleta seletiva em escola, que é onde que mais produz lixo de papel e plástico, se duvidar. Do nosso município não tem, muitas partes não tem a coleta seletiva, né? E aí a coleta seletiva ela vem não só com uma palestra, quando acontece, né, em alguns lugares, mas que um acompanhamento, né, um acompanhamento pedagógico de como que isso está se dando. A gente, por exemplo, é a favor, né, de que sejam criadas hortas nas escolas para também variar a alimentação e que também, né, ajude, né, os estudantes próprios, os próprios professores e profissionais ensinem os alunos, né, isso para que quando crescer ou não crescer, façam nas suas casas. A gente acredita que isso é capaz, muitas escolas têm vários locais que podem fazer, né? Então a gente acredita que isso precisa ser ensinado desde cedo, porque Petrópolis é considerada uma das cidades mais limpas, mas bem entre aspas, porque a gente vai em bairro perto do centro, né? A gente vai ali atrás do BNH, que fica o lixo quase até no meio da rua para quando o lixeiro vai lá buscar. E a nossa realidade sobre essa questão de lixo, ela é muito concreta, ela é muito seletiva, porque eu moro num local onde o lixeiro ele vem na minha porta pegar o meu lixo, e é uma servidão. E a gente tem locais que são bairros que demoram 2 semanas para pegar o lixo, né? Então, por que que existe essa seletividade que em um local você pega 3 vezes na semana e no outro local você pega 2 vezes, onde tem um consumo de lixo muito maior, né? Isso é fiscalização do poder público. A Condep é pública, por exemplo, né? Isso é fiscalização e cobrar o poder público de que aconteça a coleta real e aumente a coleta seletiva, né? Porque garante muitas coisas para a gente. E não só isso, é a questão do saneamento básico, que até em próprias escolas não tem saneamento básico, né? E muitas pessoas pagam pelo saneamento básico hoje na nossa água do Imperador, né? As nossas águas. Então, eu acho que isso é um pouco do que a gente pode defender, que seja prático, que seja não muito fácil, porque eu acho que não é só aprovar uma lei falando que tem que ensinar isso na escola, tem que dar capacitação para as pessoas, para os profissionais, para que eles consigam ensinar, sejam capacitados para ensinar, mas que é uma coisa mais fácil do que uma reestruturação completa do nosso ensino, por exemplo, né? Que é uma das nossas propostas também, mas é muito mais difícil. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem coisas muito simples, como você falou, que a gente pode agir efetivamente para fazer as mudanças, né? Para que a gente possa conseguir alguma coisa. Thaís, eu vou te... Thaís, eu não sei por que chama de Thaís agora. Não sei de onde eu tirei Thaís. Ayane, muito Normal. obrigado. Oi? Cara de Thaís. Não, Thaís é o posso nome da minha parecer filha. Thaís é o nome da minha filha, vai ver que é por isso. Mas, Ayane, muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado pela entrevista. Estamos na reta final, a gente não falou do seu número, você também não falou, né? Acho que é importante para as pessoas saberem, né? Quem é. Não se esqueça de gravar, eu vou falar isso, depois a gente vai pegar a gravação sua e vai trazer para aqui, para dentro do Movimento Petrópolis, né? A gente deixa tudo arquivado, vai estar aqui no Instagram e vai estar também no YouTube, né? Gostaria de relembrar a todos e convidar a todas, sábado, às 4 horas da tarde, a gente vai fazer uma live só para a gente revisitar e falar um pouco de
tudo que aconteceu nessas entrevistas todas que a gente fez até esse momento. E eu acho que é isso, Ayane. Boa sorte para você. Muito legal falar contigo. Muito obrigado por esse teu tempo. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Obrigado, Dani. Muito, apesar de eu parecer muito com a sua filha, brincadeira. Eu que agradeço, é sempre muito importante para a gente qualquer espaço de conversa, né, com o nosso eleitorado, com o nosso povo, porque não é só em ano de eleição que a gente está aqui, a gente está sempre, a gente está lutando sempre, incansavelmente, por coisas mínimas e que só foram dadas, vários direitos que a gente tem hoje só foram dados porque a gente lutou muito, né? E aí eu queria agradecer. Eu não falei meu número antes, eu tenho essa mania, já me pegaram minha orelha, porque é isso, a gente conversa, já fiz vários debates, a gente conversa, então a gente esquece isso. E, gente, aí agora para quem ficou até aqui, quem passou por aqui, eu queria muito agradecer a todo mundo que ficou, que viu a entrevista, todo mundo que sentiu a vontade, de tudo que escutou entre eu e o Dani, de compartilhar para os amigos, de compartilhar a candidatura, sinta à vontade. Meu nome é Yane Souza, meu número é 65180, para que a gente consiga colocar a juventude lá, tirar essa galera que fica lá 4 anos e não se importa com a nossa população, não se importa com as coisas que a gente vive, e colocar a gente nossa lá dentro, mulheres, jovens, estudantes, porque a gente merece muito mais do que escândalos de corrupção, porque Petrópolis é linda e merece ser linda e representada muito bem lá dentro. Então, muito obrigado, Dani. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. Para mim é uma honra, né? Sempre esse tipo de conversa. E muito obrigado. E tamo junto. Eu vou salvar aqui, né? Eu tenho que encerrar. Mas muito obrigado. E é isso, tamo junto. Quando acabar a eleição, a gente ainda vai estar aí por várias Com outras certeza. questões que a gente vive todo dia, né? Com certeza, a gente vai ter muito o que conversar ainda. Hein? Valeu, Ayane. Obrigado. Até mais. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.